Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Fala aí, Betão. Fala, Vagnão, Serginho, galera. Hoje vim até de óculos, cara. Tem pauta, tão ancião que eu já vi de óculos que eu não consigo ler. A gente, é um desespero, né? Os três de óculos. Os três de óculos, tá feia, o pior é ter que pôr e tirar o óculos toda hora, porque de longe exatamente. o óculos não enxerga, de perto... Falar que eu vinha também, então. Sem contar o estilo, né? Se você não tem estilo, não adianta querer ter estilo daqui pra frente. Não tem como. E hoje, Betão, um assunto que muito nos agrada, muito nos preocupa e que muito tem falado por aí, né? Exatamente. Assunto polêmico, tema importantíssimo da gente falar, que tem dado muito o que dizer nas redes sociais, nos meios, nas rodinhas de treino. Então, acho que nas academias, então é legal da gente falar aqui. As rodinhas de treino. Hoje vamos falar sobre ergogênicos, esteroides e a ciência, a moda e os riscos por trás do desempenho, com o nosso queridíssimo convidado, doutor Diogo Figueiredo. Sensacional. Uma salva de palmas, velho. Uma salva de palmas. Sensacional. Seja muito bem-vindo ao Café com Tri. Será um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês sobre um tema que é muito falado por aí, que algumas pessoas às vezes têm um pouco de medo de falar, mas eu acho que a gente precisa falar. Né? Sensacional. De onde você é? Sou de Recife, me formei em medicina em Recife, né, na estadual, e vim para São Paulo depois de ter feito a residência de clínica médica, né, que é uma área onde a gente vai tratar de doenças clínicas, mas depois eu vim fazer medicina do esporte. E aí vim fazer em 2021 na USP, onde conheci a doutora Fernanda também, que vocês conhecem. Fernanda Lima. Nossa sócia. Não, sócia. Aluna convidada contribuinte. Exatamente. Querida Fernanda Lima, um beijo, Fê. Estamos esperando você aqui. De novo, né? Sensacional. E me fala um pouquinho hoje do seu dia a dia. Você está trabalhando com isso? Você tem visto muito esse tema lá no consultório? Como é que tá isso daí? Perfeito. Hoje eu trabalho tanto como assistente lá no HC, né, na USP, então a gente ensina os residentes como lidar nas consultas, como atender os pacientes, né, e fazer toda essa gestão de residência. E também trabalho no Palmeiras, na divisão de base do futebol do Palmeiras. E no consultório a gente também tem esse atendimento de pacientes que são atletas, seja atletas competitivos, sejam atletas não competitivos, atletas recreacionais que a gente fala, né? Mas que esse tema costuma chegar em consulta, né? Dúvidas de pacientes, se eles podem usar ou não, quais são os riscos, né? Então a gente tem que ficar isso na ponta da língua, senão a gente vai ter que explicar para o paciente os riscos daquilo dali, né? Não tem como. Agora, Betão, eu já detectei um erro aqui, porque assim, ele vai vir falar de doping e trabalha no Palmeiras. Betão, o que você acha disso? Não tem como a gente não entrar nesse assunto agora. Eu tô me abstendo, como corintiano, eu tô me abstendo do clima futebol momentaneamente, que a coisa tá feia, né? Melhor ficar quieto. É muito interessante esse tema hoje, porque basicamente o doping é um risco disfarçado, né? Muitas vezes atrás de uma solução rápida. Eu já vou direto, né, eu tenho aqui, bolamos algumas perguntas aqui, você não viu a nossa pauta, e aí já é uma característica nossa de vamos pegar ele no pulo. Pega de surpresa. Vamos pegar ele no pulo, e para começar assim, com muita clareza, até para explicar para todo mundo, né, Betão, o que são exatamente os recursos ergogênicos e como eles atuam no corpo, o que eles fazem, como é que as pessoas usam isso. Existe uma diferença fisiológica entre um suplemento, um hormônio e um esteroide anabolizante? Perfeito. O ergogênico, na verdade, a palavra ergogênico significa tudo aquilo que é capaz de produzir energia. Ajuda o corpo a produzir energia. Então, existem ergogênicos que são bons para o nosso corpo. Existem suplementos que são ergogênicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A própria creatina é um suplemento que nos dá energia, então por isso ele é um suplemento ergogênico. A cafeína também é um suplemento ergogênico. Existe a beta-alanina também, que ele é basicamente um ergogênico, porque ele diminui um pouquinho a acidez do exercício. Mas existem suplementos que não são ergogênicos. Por exemplo, o whey protein. Ele é um suplemento que ele não é ergogênico, ele é uma proteína. É como se eu estivesse substituindo uma dieta, uma refeição, por a proteína especificamente. Ou um carboidrato, um carbogel, por exemplo. Ele é um suplemento não ergogênico, porque ele é um carboidrato. Como se eu estivesse dando uma comida para a pessoa, só que em forma de gel. Porém, existem também os esteroides anabolizantes. Eles são ergogênicos, porém, com outra função. Eles atuam no músculo especificamente, ajudando a produzir
músculo. Então, a síntese proteica, ele ajuda a produzir e fazer hipertrofia, além de hipertrofia, força e potência, que é o que o esporte mais precisa, Preconiza. força, potência, e é isso aí. A questão aí é o que é autorizado e o que não é, e o que é benéfico para o corpo ou não, né? Porque muito se fala do esteroide anabolizante ergogênico, e que a fisiologia dele, ele é positiva para o corpo até a página 2. A página 2 é problemas cardíacos, problemas hepáticos e tudo mais que a gente vai falar um pouco mais. Mas assim, tem essa diferenciação entre o esteroide anabolizante, o ergogênico não esteroide anabolizante e o que não é ergogênico, mas é um suplemento alimentar. Legal, você falou da betalanina, já me deu uma certa curiosidade. Você falou que ela diminui Deu uma coceira, ali... já deu uma coceira. Já deu uma Já coceira deu- nas pernas, já deu uma formigada, dilatou, já já deu... E você falou que ela ajuda ali na acidose, né? Isso. Qual que é o mecanismo que ela atua nesse pH? Como que ela modula isso? Aham. A betalanina é uma suplementação que, na verdade, é um aminoácido que, quando você entrega para o corpo pega esse aminoácido e produz uma outra coisa que se chama carnosina. Essa carnosina, quando entra na célula, ela diminui a acidez da célula. Então, o que acontece? O que é que gera a nossa fadiga no esporte? Então, por que às vezes a gente cansa, termina o exercício e fica cansado? É a acidez. Uma das coisas é a acidez. Tem outras causas para fadiga também. Tem um acúmulo do lactato também, que é uma consequência, mas a acidez... Isso. Então, a acidez em si é um dos principais motivos para o corpo começar a querer fadigar. Por quê? Um ambiente ácido faz com que a célula não trabalhe direito. Então, a betalanina, ela diminui essa acidez. Então, ela é como se fosse um tampão. A gente fala que é um tampão intracelular. Só que a betalanina é um suplemento que você tem que usar por algumas semanas. Não adianta você tomar a betalanina agora e querer o efeito dela hoje. Ela vai acumulando dentro da célula e com isso vai ajudando a célula a diminuir um pouquinho essa acidez. No mecanismo, eu vou continuar aqui só um pouquinho, porque agora eu tô totalmente... Não, eu intrigado. queria só tirar uma dúvida. Essa Aham. questão da acidez eu já tinha escutado. A água alcalina, então, ela colabora a água alcalina para quem toma direto isso ou não tem nada a ver? Não tem nenhum estudo que tenha mostrado esse desfecho, de que a água alcalina melhore o desempenho, tá? Existem a questão da saúde, porque a água um pouco mais alcalina é um pouco mais saudável do que a que é mais ácida, mas do ponto de vista de performance ainda não foi visto nada assim. Certeza que ele quer vender. Você tá montando uma fábrica montando- de água Não, eu tô alcalina. perguntando Certeza. porque eu tomo e eu já ouvi falar essa questão da regulação do pH do sangue, que ajuda. Agora, como a gente está falando de um ambiente ácido, a gente também está falando de um exercício de alta intensidade. O Isso. exercício de baixa intensidade, teoricamente, manteria ali aquele pH constante e a Isso. própria mitocôndria daria conta desse cenário. Exato. Porque atletas de endurance, né, que normalmente tem aí 80%, 90% do seu treinamento em baixa intensidade, deveria também utilizar esse tipo de suplemento e se também é indicado por algum outro motivo ou questão. Entendi. A betalanina, ela tem uma ação, como você bem falou, assim, né? Numa acidose, ou seja, em alta intensidade. Porque quando a gente pensa em acidose, a gente pensa em exercício que vai ter, por exemplo, um exercício de tiro. Você vai fazer uma prova de 800 metros ou de 400 metros. Ou então na natação você vai fazer ali uns 400 ou 200 metros. Isso daí, o tempo que você vai usar a sua energia é entre 30 segundos e 10 minutos, que é o tempo que a betalanina ajuda. Passou disso, então assim, a betalanina vai me ajudar na maratona? Não, não vai. Ela vai me ajudar numa maratona aquática? Não vai. Mas ela vai te ajudar, talvez, nos momentos do tiro que você vai precisar fazer. No ciclismo, a gente dá muita arrancada para Spikes, passar e tudo mais. Ela vai te ajudar também nos treinos de tiro. O próprio treino de tiro mesmo que você faz ali na semana. Então, vai te ajudar nesse momento. Então, ela não vai te ajudar especificamente no dia da prova. Mas vai te ajudar na preparação, talvez, para O que aquela te prova. ajuda no dia Que da ajuda Exato. a prova, exatamente. Vai te ajudar naquele pique até a geladeira que você tem dado lá para pegar aquele brigadeiro. Trancaram a geladeira. Trancaram a geladeira. Ô, doutor Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, assim, a gente tem... a gente estava comentando antes aqui, eu já tenho bastante tempo no triatlon, né, quase 30 anos. E esse era um assunto que não existia há muito tempo atrás, né? Quase ninguém falava de doping, de uso de análogo de testosterona, de GH, né? Ninguém falava disso, né? E aí, de uns tempos pra cá, o assunto, ele domina, né? Assim, as discussões. Você vê, rede social, tem muita gente aí, pô, tem lugar pra comprar, onde você compra. Eu tava te contando, né? Eu tive um tempo atrás uma professora nova que entrou na academia, professora de natação, e ela me perguntou quantos anos eu tinha, eu falei que eu tinha 49. Ela me perguntou assim, ela virou, mas você tá repondo com o quê? Tipo, então, já é tão normal Normatizou. que todo mundo tá repondo. Sim. E eu conversei até com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que foi atleta profissional também, e ele também falou que lá é a mesma coisa também. As pessoas já perguntam pra ele com quem ele tá fazendo a terapia de reposição hormonal, né? Sim. Então, por que aconteceu? A gente tá aceitando mais isso
Por que normalizou tanto esse Sim, uso de Eu acho recursos que tem... ergogênicos, vamos dizer assim, não legais? Não legais. Então, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, o nome do doping, hoje as pessoas estão falando reposição. Isso já é um eufemismo do nome, né? É você dizer assim, não, eu tô repondo, porque repor significa a falta de alguma coisa, né? Ah, não, tá faltando, eu tô colocando de volta, mas é tudo dentro do normal. Só que não é. Você tá turbinando. Você tá né? turbinando. A gente fala, não, aqui a testosterona tem lá, eu não vou lembrar agora, né? Mas sei lá, tem um limite de 60 a 800. Pô, a sua tá 400, pô, dá pra subir até 800, que ainda fica normal, né? Então, essa é uma coisa que a gente fazendo muito, endurance. Né? Treinando pra Ironman, ultramaratona. Pois é. Então, assim, e outra, bom que você falou isso sobre os valores. Não existe nenhum estudo que comprove que, por exemplo, se você tem 400 e eu tenho 500, eu não tenho mais capacidade do que você. Esse 100 de diferença aí não muda nada. Ou, por exemplo, você tem 800 e eu tenho 350. Tá dentro do valor de referência. A gente vai ter o mesmo benefício da testosterona, entendeu? Então, em valores normais, não existe não, a minha é mais alta que a sua nos valores... Agora, tá em valores suprafisiológicos, 3.000, 4.000, que é quando a pessoa repõe, ou... Repõe não, né? Tá fazendo uso ali, olha eu usando o nome. Então, aí já é outra coisa, né? Mas, assim, eu acho que isso tem acontecido muito porque as pessoas estão normalizando o uso. As mídias, o YouTube fala muito sobre isso, as pessoas que usam falam como se fosse assim, se você não usa, você tá para trás. Então, as pessoas que não entendem disso, da saúde em si, estão achando que também não vai ter problema em você só fazer e acompanhar com o médico, porque tem muito disso, tá? A pessoa faz, não, mas eu acompanho com o médico. Faz o acompanhamento, exatamente. Olha, não existe nenhum acompanhamento médico que te garanta 100% de segurança no uso de testosterona. Tá? Não existe. Mas é importante que acompanhe. É melhor que acompanhe do que não acompanhar. Claro. Mas não existe nenhuma segurança 100% de que não vai ter um problema ali. Entendeu? Mas é isso, as pessoas normalizaram. Tem uma pergunta aqui que a Érica Magrice, mamãe Magrice, nos enviou, né? Não pôde estar aqui novamente, que é essa questão que muitas vezes as mulheres, principalmente quando estão realizando ali o Endurance, e principalmente com questões da idade, né? Elas vão tendo ali uma baixa de energia, uma queda. E aí elas têm uma dificuldade, inclusive, na recuperação desses treinos, que muitas vezes para o Ironman são semanas puxadas, longas, né? E parece que tudo virou fazer a reposição hormonal. Isso é realmente necessário ou é realmente algo da moda? Porque os médicos também estão basicamente envolvidos em tudo isso. Sim. A pergunta é, se eu tenho um trabalho realizado no Endurance e eu já tenho naturalmente uma diminuição hormonal por questões óbvias da modalidade, eu realizar essa reposição, eu não estou realmente tirando uma vantagem que as outras mulheres que estão no mesmo nível, idade e comprometimento de treinamento estão mais abaixo? Com certeza. Com certeza. Então, aí envolve uma questão importante que você falou, que é a questão da justiça. No esporte, vamos lá, você está jogando baralho com seu irmão, seu amigo, e você esconde uma carta, e aí você vence porque você escondeu uma carta. Você vai sair de bonzão, eu ganhei aqui e tal. Só que na sua mente você sabe que você está ultrapassando, que você está passando por cima das regras. É a mesma coisa do uso de esteroides anabolizantes no esporte. E ainda mais porque envolve profissão, né? O esporte envolve a profissão da pessoa. Ela ganha, ela trabalha, o trabalho dela é o esporte. Então imagina você tirar dela o sustento da família dela porque você usou um esteroide e ela não está usando e é isso, ela passou de você. Então... essa pergunta é uma pergunta importante porque existe muito essa questão do mas a mulher ela tem uma testosterona baixa, precisa repor quando ela está entrando na menopausa. A única indicação de reposição de testosterona na mulher na pós-menopausa é mulheres com baixo desejo sexual, ou seja, desejo sexual hipoativo na pós-menopausa. Mas isso é um diagnóstico que tem que dar, é um diagnóstico clínico. Você tem vários critérios que você tem que bater para dizer assim, não, realmente o diagnóstico é esse, vamos dar a testosterona. É todo um processo, assim. Não é só simplesmente chegar na consulta, minha libido tá baixa, sair da menopausa, então eu preciso de testosterona. Não, tem todos os critérios para bater, para você oferecer. Por quê? Mesmo você dando essa testosterona para a pessoa, a gente não garante que vai ser seguro. Entendi. Tá? Mesmo quando é reposição, a gente não garante segurança quase nenhum, assim, de que não vai ter um problema cardíaco, ou que não vai ter um problema hepático, entendeu? E a gente teve até, quando eu lembro uma das vezes que a doutora Fernanda Lima teve aqui, que ela comentou que inclusive os testes no Brasil para medição de testosterona, eles são todos feitos para medir testosterona em homens. Isso. Então quando você usa ele para mulher,
ele não serve para nada, porque Isso. o dado que vai aparecer ali, ele é Exato. um dado que não é feito para aquilo, né? Então, Exato. é um outro ponto de atenção aí para quando for visitar médico, né? O médico pedir um exame de testosterona para Isso, mulher. sem critério, pedir Sem critério assim, nenhum, e aí exato. vai vir baixo. E a pessoa vai dizer, mas a minha testosterona é baixa. Mas é pra É ser mulher, baixo né? da mulher. Tem que ser baixo, ainda bem. É pra ser baixo, é a fisiologia. Imagina, 800. Ô, Wagner, agora, complementando, você perguntou, né, se virou algo normal, Betão, também. Eu sinto, o meu sentimento, deixa aqui, que aí eu já vou para a próxima pergunta, mas é que a gente via acontecer muito essas questões de uso dessas substâncias em pessoas atletas, né, que eram profissionais. Uhum. E hoje a gente tem visto cada vez mais em atletas que são conhecidos no nosso meio, que são amadores, né? Então, assim, até a gente falava assim, né? Quando vai para um lado de profissional, o cara, sei lá, o sustento dele, se ele não for campeão, não ganhar, ele né? Tem uma Não entra pressão o dinheiro, diferente, né? é. O patrocinador... É errado, mas a gente até entende até um certo É. ponto, né? E eu acho que, não sei se porque a gente não tinha mídia do jeito que é hoje, mas será que... Eu acho que aumentou muito esse uso indiscriminado por pessoas normais, né? E Uhum. muitas vezes porque tá todo mundo usando e por uma vaidade, Uhum. né? Assim, enfim, é uma reflexão. Mas, indo para a próxima pergunta, deixa eu botar meu óculos aqui. Olha lá. Doutor, a palavra performance, né, que ela parece justificar qualquer intervenção hoje, né? E a minha pergunta é, até onde isso é ciência e quando vira venda de ilusão, né, como com jaleco branco, né? Sim. Na sim. tua opinião. A gente tem que pensar a performance, eu sempre falo para os pacientes que a performance é performance no objetivo da pessoa, que é, eu quero ganhar aquela prova, eu quero chegar no O que pódio. é, né, a performance? Performance é você chegar ao seu melhor, seja o seu melhor no esporte ou o seu melhor na sua saúde, né? Saúde como, nas suas relações sociais, na sua questão hormonal, na sua questão fisiológica do dia a dia. Você dormir bem, você acordar bem, você se alimentar, você não ter problemas diante do esporte que você está fazendo, porque tem esporte que machucam mais do que ajudam a curar doenças, né? Então, performance é você equilibrar isso. O problema é que algumas pessoas usam a performance num extremo na qual a sua saúde é deixada de lado. E aí a gente encontra problemas como, não sei se vocês já falaram sobre isso ou ainda vão falar, que é a síndrome da deficiência relativa de energia, o REDS. Falamos com a Reds. doutora Fernanda Lima. Já né? fizemos Isso aí, um programa perfeito. sobre isso. Perfeito. Então, que tem a ver com o gasto energético puramente ali usado no esporte, falta energia para sua vida. Então, isso não é performance. Você pode até tentar performar no esporte, você não vai conseguir performar na vida. Então, Pelo contrário. é. Pelo contrário, isso te E traz perde a uma performance. underperformance gigante, assim. Pois é. Né, com lesões crônicas, com deficiências importantes, com Exato. ter que tirar o atleta muitas vezes, durante meses, às vezes, de treinamentos, enfim, isso é extremamente complexo. Exatamente. Hoje em dia, o que a gente tem visto muito, assim, são os triatletas, né, e corredores, né, ciclistas também, que a gente tem bastante contato, Bastante. né? Ciclismo tem muito, né? Usando GH, testosterona, EPO, enfim, EPO. Quais são as consequências no médio e longo prazo do uso continuado dessas substâncias, uma vez que muitos atletas nunca serão pegos? Sim. Essa é uma pergunta bem interessante, porque até um paciente me perguntou isso. Ele falou assim, doutor, tem vários outros atletas lá que a gente faz provas de triatlo e tal, e que usa, eu sei que usa, todo mundo sabe que usa, só que não tem controle de doping nessa prova, por exemplo. Como é que a gente faz? Tem uma área na Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, da ABCD, que você pode denunciar essas pessoas, tá? Então, a ideia é que, através de algumas denúncias, a ABCD vai lá atrás e investiga, e aí vai atrás de quem prescreveu também. Porque a ideia não é só punir o atleta, né? Mas punir também quem está prescrevendo para pegar na fonte ali quem está gerando isso, né? Mas essa é uma pergunta interessante porque boa parte das vezes eles usam achando que está tudo bem, né? Quando na verdade não está. E quais são os riscos, né? Então, os riscos mais conhecidos, cardíaco, né? O risco cardíaco. O que acontece? Quando a gente usa... A gente não, né? Eu nunca usei. Mas quando as pessoas... Fale por você. Então, quando a pessoa usa o esteroide anabolizante, a testosterona, ela aumenta muito o colesterol ruim, que é o LDL. Então, aumenta para valores, assim, bizarros até.
Não sei se vocês já coletaram o LDL de vocês, mas dá geralmente ali 100, 120, 130, às vezes quando tá alto, eita, tá 140. Quando é um usuário de esteroide anabolizante, vai para 300, 250, 290. Acima de 190 já é um risco altíssimo para desenvolver deposição dentro das artérias do coração, que é o que vai gerar o infarto no futuro. E outra coisa, você diminui o HDL, que é o colesterol bom. Ou seja, você diminui o que é bom e aumenta o que é ruim. São duas coisas ruins acontecendo na mesma hora. Eu falo que o HDL é como se fosse o que limpa o que vaso, remove, né? Exato. Então isso aí já muda completamente. Outra coisa, você aumenta muito a sua hemoglobina. Você fica com sangue mais grosso. Então a chance de trombose é maior, porque o sangue ele não tá tão fluido ali. Fora a lesão hepática, que boa parte das vezes vai acontecer. Inclusive, vamos falar de nomes aqui. Oxandrolona. Oxandrolona é um esteroide anabolizante por via oral. E as pessoas acham que usar oxandrolona é melhor do que usar o que é injetável. Só porque via oral. Pois é. Só que o que acontece? Quando a gente usa um remédio por via oral, a oxandrolona, por exemplo, ela passa lá no intestino, vai pro fígado ativar e aí jogar a testosterona pro nosso sangue. Então ele precisa passar no fígado. Ou seja, quando ele passa arrancando tudo lá. Entendeu? É isso aí, ele passa destruindo o fígado. Então, as lesões hepáticas com a oxandrolona são bem mais comuns até. Óbvio que as outras também dão, porque a dose dos outros esteroides que são injetáveis são doses altas. Mas a oxandrolona é muito complicada por conta disso, porque ela passa pelo fígado, né? Então, tem a questão hepática também. Tem maior chance de você ter problemas de pele, né? Acne, boa parte vai usar e às vezes é aquela acne fulminante que você fica todo pipocado, que a gente fala assim, né? Cheio de lesão de pele e que é difícil às vezes de tratar. Calvície, né? Tem outros problemas assim, mas eu acho que essa parte de pele nem é tão grave comparado com a parte cardiológica que ninguém fala. Só se fala em ginecomastia, em coisa que você usa um remédio aqui para tentar diminuir a chance. Mas a gordura vai aumentar, o que é que eu posso usar? Eu uso uma estatina, que é um remédio que baixa. Sim. Então fica nesse negócio de ficar tentando compensar as coisas, mas não tem nenhuma segurança nisso, em você usar outras medicações para compensar o problema do esteroide, né? E aí, uma dúvida, as pessoas acham que enquanto elas estão tomando, elas muitas vezes tomam esse risco e não medem muito esse risco. Sim. E pararam de tomar. Né? O risco continua depois de muitos anos, ela vai carregar algumas consequências que podem vir anos depois. Como é que funciona isso, doutor? Sim, tem alterações que elas são irreversíveis. Por exemplo, uma delas que vocês já devem ter visto, que é a alteração da voz feminina. Né? Fica com a voz mais grossa e tal. Essa não volta, porque o que acontece? É uma hipertrofia das cordas vocais e ela não diminui, né? Então essa é uma consequência que fica ali pro resto da vida. Outra coisa é, quando usa o esteroide anabolizante, além do problema da gordura lá no coração, ele também aumenta o tamanho do coração, porque é o músculo. A parede. Isso. E aí o que acontece? Quando a pessoa faz um eco, se ele não colocar uma coisa lá chamada strain é quando você faz um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, só que você coloca uma forma de você avaliar se aquela parede ela já tem alterações que você ainda não conseguiu identificar. É como se fosse uma forma de você predizer se vai ter um problema no futuro. Tá? É como se fosse uma alteração inicial, tão inicial que você não consegue ver no ultrassom normal. Você tem que colocar esse aparelhinho que é diferente. No paciente que usa esteroide anabolizante, você já consegue ver que tem essa alteração. E essa alteração, às vezes, fica pro resto da vida, mesmo que você pare de usar. Tá? Então, são sinais de que a parede está ficando um pouquinho mais rígida, né? E aí, isso pode ter outros problemas no futuro. Pressão alta, enfim, outros problemas maiores. Assim. E aquele atleta que usou durante um certo tempo, né? Que muitas vezes até migrou de modalidade, né? Ele ainda tem algum benefício de ter usado no passado? Ou seja, ele parou de usar faz 2, 3, 4 anos. Ele não utiliza mais. Ele ainda tem um benefício para a performance? Como que é isso? Você falou que tem algumas alterações irreversíveis. Ou seja, imagino que pro lado bom e pro lado ruim, né? Sim. O que a gente pode esperar de um atleta que utilizou isso durante um certo tempo e agora parou e está competindo? Perfeito. Tem assim... Quando é que a gente considera que foi um uso prolongado ou um uso em altas doses? Acima de 1 ano, principalmente, tá? E aí tem algumas doses lá que a gente precisaria calcular para entender se foi em alta quantidade ou baixa. Mas quando passa desse limite, né, de ser em altas doses e por muito tempo, existem adaptações do músculo, que é como se o músculo ele tivesse mais receptores para a gente receber como se fosse a sinalização para hipertrofiar.
Então é como se fosse o seguinte, a gente tem lá um músculo e ele tem vários receptorzinhos. Então, quando chega a ideia do, opa, chegou a hora de crescer músculo, aí vai lá e aumenta o músculo, certo? Então, quanto mais esteroide a gente usa, mais receptores a gente vai ganhando ali. E aí, quando você para de usar, esses receptores continuam lá. Então, a sua chance para você ter mais hipertrofia no futuro aumenta. Por isso que vem a minha crítica para o fisiculturismo natural em certos atletas que já usaram esteroides anabolizantes e que estão há, sei lá, 2, 3 anos sem usar, mas que vão competir no fisiculturismo natural. Esse cara, ele tem mais chance de ter hipertrofia do que o que nunca usou. Tá? É como se fosse um doping eterno que ele fica Um aí. efeito residual. Efeito residual. Aí, Betão. Então. Nunca usei nada, não tô inventando nada. Né? Informação importante. Mas uma coisa que eu vejo, até uma pergunta também que dá mais preocupado aqui com o público feminino, né? O que a gente vê muito, assim, né? As mulheres têm se sentem uma pressão estética mais forte, né? E a gente vê hoje, principalmente em rede social, muita coisa assim, né? Uma influencer vende um treino de 12 semanas para ficar com esse corpo. Se você fizer essa série de exercícios todos os dias, você vai ficar com esse corpo. E ela não conta o que ela tá fazendo, né? Muitas vezes é o que você fala, muitas vezes tá ali uma oxandrolona, uma gestrinona por trás ali que não vai dar esse resultado. E a pessoa não tendo esse resultado, o que acontece? Poxa, ela vai ficar frustrada, ela vai fazer aquelas 12 semanas, não vai conseguir o que ela queria, que foi prometido, vai se desanimar, vai largar o esporte, ela às vezes se deprime. Sim. Pô, então, eu acho que essa rede social, eu acho que tem um impacto muito grande. Acho que ela teve um impacto muito grande no uso assim, irrestrito que a gente tem visto, até a ponto do CRM ter né? O CRM divulgou várias coisas de acompanhar isso, né? A gente tem o crescimento da medicina integrativa aí, que a gente tem combatido, tem visto bastante gente combatendo nas redes sociais também, mas que criou esse problema, né? Acho que, e na minha visão, né? Tô falando assim das mulheres, eu acho que as mulheres acabam sofrendo mais que isso, mas não sei se vocês concordam ou não. Tem essa pressão, né? Existe a partir dos 30 anos, existe uma queda de massa muscular, né? Então, todo ser humano passados 30 anos vai ter uma queda de massa muscular, uma queda de massa óssea e uma queda de desempenho aeróbico. Então, o nosso VO2 lá, que a gente faz no teste cardiopulmonar, ele tende a ir diminuindo a cada 10 anos 10%. Então, existem perdas naturais do corpo humano, né? Só que a menopausa para a mulher é algo um pouquinho mais intenso, né? Porque essa perda parece que é um pouquinho mais acentuada. E aí, o problema é que é o seguinte, quando a mulher chega na consulta e fala assim, eu tô com isso daqui, mas eu tenho endometriose, o que é que você acha? Você não pode usar um remédio para tratar a endometriose, mas que me dê um pouquinho de estética? Aí vai lá o cara e coloca um chip da beleza, porque o chip da beleza tem a gestrinona, e que teoricamente seria um tratamento para endometriose, mas não é. Ela é a terceira ou quarta linha de endometriose tratamento. Tem outras medicações muito melhores e nem é por via injetável, é por via oral. Então, é como se o próprio médico ele já até usasse isso como desculpa para vender o produto dele, porque isso é uma venda de produto, a verdade é essa. Né? Mas é algo que essa pressão que existe entre as mulheres é muito maior, realmente. E como a Sociedade Brasileira de Medicina enxerga tudo isso? E quais ações estão sendo tomadas? Porque a gente sabe muito da questão do esporte e dos atletas. Mas lá fora, como isso é visto? O que tem sido feito para conscientização desses médicos? Porque isso envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro, acaba sendo um pouco mais complexo. Né? A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, de Cardiologia, se juntaram, né, para fazer esse texto, né, que eles emitiram, justamente para alertar a população, né, e coibir essa prescrição inadvertida dessas terapias, né. Eu acho que tende a diminuir ao longo do tempo, até porque os próprios pacientes estão ficando um pouquinho mais alerta com isso, sabe. Acho que há 2 anos isso era um pouquinho mais solto. Eu acho que hoje está um pouquinho mais, mas eu acho que ainda falta muito. Ainda está muito livre essa venda, tem pouca fiscalização, sabe? Eu acho que a gente ainda está bem passos curtos para resolver esse problema, porque envolve muito essa questão financeira e é isso, eu falo isso para os meus amigos, às vezes se eu fizer uma prescrição de um remédio correto, assim, e errar uma vírgula, eu levo um processo. Mas tem certos colegas médicos que fazem certas coisas nesse sentido que vão fazer o resto da vida e nunca vão tomar o processo. Entendeu? Então, assim, existe uma certa
na medicina existe um negócio meio complicado ali, uma área meio complexa. É um gray zone. E tem muito médico, né? Tem muito que usa isso como forma de terapia também, né? Ficar aqui citando nomes, mas a gente escuta falar pessoas conhecidas, eu fui no fulano, ou fui na ciclana, alguém, poxa, me passou isso, poxa, mas assim, faz parte da receita da terapia, porque senão essa pessoa não tem paciente também, e vira uma coisa indiscriminada, assim, né? É uma loucura, e muitas vezes sem a necessidade. Exato. O paciente chega com uma vontade, que muitas vezes é uma percepção dela querer performar melhor, ou ele querer performar melhor, ou estética, como o Betão falou, porque é isso que o Beto falou. Hoje existe um espelho nas mídias sociais que você enxerga algo ali e muitas pessoas projetam isso, né? Mas você não sabe que caminho que foi lá. Isso. Porque o caminho mais curto é o que todo mundo quer, né? O Bernardinho falava, né? O prazer imediato, né? Ninguém quer fazer dieta, ninguém quer treinar bastante, e o processo é lento, né? Exato. Então, e eu imagino que deva também acontecer muitas vezes chegarem pessoas para você, doutor, e abordar e sondar para ver, né, se você, né, você consegue um negocinho, um suco, você consegue um suco. Mas é porque, cara, a queixa, né, você vai ter uma queixa, vou pegar o meu exemplo, um cara da minha idade, que tem os 2 filhos, que tem trabalho, tem a esposa, tem a família, tem os amigos, você chega no melhor, não, tô cansado, não tô conseguindo render no meu treino. Cara, você podia tomar um para ir pra Disney, Betão, para ir power pra tudo Disney. Isso que você tá fazendo, é uma queixa super comum, né, meu? É uma queixa super comum. Você encaixar um cara numa queixa dessa é a coisa mais fácil do mundo, porque 99% da população tem isso, né? Então, e vai resolver. E vai resolver, esse que é o ponto. Vai melhorar, você vai tomar, você vai falar, caramba, tô parecendo que eu tenho 30 anos de novo. Então era isso que tava faltando, né? Era isso que tava faltando, exatamente. E eu, como técnico, recebo muitas vezes alguns atletas que claramente fazem uso de algumas substâncias. Ou, às vezes, até chip da beleza, no caso das mulheres, enfim, uma série de coisas. Como que você acha que deve ser a conduta de um técnico quando se depara com isso? Porque muitas vezes a gente fica num beco sem saída. Só o que eu faço? O que eu oriento? Né? Orientar, eu até imagino como trazer isso, né? Mas eu não posso mandar esse aluno embora. Né? E como que eu consigo resgatar essa pessoa? Ou qual é a conduta que você acha que seria mais ética nesse cenário? Perfeito. Já me fizeram essa pergunta baseado em... Diogo, você atende pessoas que usam anabolizantes? Eu acho que é errado a gente não atender. Por quê? Quem é que vai atender, então? Exato. Ele vai passar com quem? Como é que ele vai acompanhar isso daí? Ou como Até é que ele porque o médico que prescreveu, na hora que der problema, muito provavelmente não vai atender. Né? Exatamente. Então, alguém tem que avaliar essa pessoa. E outra, a minha função é fazer com que ele pare de usar. Então, em cada consulta, eu sempre escrevo lá embaixo na conduta, paciente pré-contemplativo para mudança de hábito. O que é que significa isso? Ele ainda não está entendendo que ele precisa mudar. Por exemplo, imagine que a pessoa não queira parar de fumar. Ele sabe que está errado, alguém já falou para ele parar de fumar, mas ele não quer parar de fumar. Isso é uma pré-contemplação. Agora, quando ele fala assim, eu sei que é importante parar, eu acho que vai me ajudar e tal, ele está contemplativo. Então, eu preciso, na minha consulta, fazer com que ele deixe de ser pré para ser contemplativo e depois vá para a fase de ação, que é parar. Então, eu tenho que explicar para ele quais são os passos. Também a gente não pode parar de uma hora para outra. Tem toda uma terapia. Uma terapia para fazer isso. Mas aí a pergunta, como dialogar sem julgar? Porque é difícil para nós, Beto. Porque no meu caso, é extremamente complexo eu conversar sobre sem na minha cabeça ter o julgamento. Eu acho que seria ganha a confiança dele, né? Como treinador e tudo mais, ele vai sentir que é alguém que ele pode partilhar. E aí você, ganhando a confiança, você vai começando a tentar orientá-lo, né? Além de falar dos riscos, porque assim, todo mundo meio que sabe desses riscos, assim, né? Todo mundo sabe que tem problema no coração, só que ele precisa entender o que aquilo vai gerar daqui a 10 anos. Eu pergunto para os pacientes, como é que você se vê daqui a 10 anos fazendo exatamente o que você está fazendo agora? Geralmente eles param e ficam, pode ser que eu tenha um probleminha aqui no coração e tal. Então eles começam a fazer essa autorreflexão. Às vezes a gente quer colocar uma ideia na cabeça do paciente que a gente nunca vai conseguir colocar naquela consulta, mas às vezes a gente tem que jogar algumas frases para ele ir pensando e raciocinando se faz sentido aquilo ali pro resto da vida dele ou não. Então acho que é tentar ganhar a confiança do atleta, não largar ele e ir orientando aos poucos. Eu acho que é o melhor caminho, assim.
Né? Eu concordo. Acho que se você... É aquilo que a gente tá falando. Se ninguém atender, não é um médico que começou o tratamento, cara. Normalmente esses caras, a hora que dá o problema, eles vão sumir. Não, né? Então, some. se o cara tem uma questão, você sabe que pode ser um problema, você sabe que uma pessoa tem ali uma coisa, ó, vamos conversar, né? Vamos sentar, vamos explicar o que pode acontecer. Eu acho Sim. que isso é o principal. Porque é o que você falou, ela sabe o que pode acontecer. Isso. Mas, puta, tá trocando por aquele momento de performance ou aquele desempenho momentâneo. E tem que pensar no futuro, né? Na Sim. longevidade. Nós estamos falando aí de pessoas, às vezes, estamos falando de gente repondo testosterona, repondo próprio análogos de testosterona com 30 e poucos anos, né? Que é um problemaço, né? E tem outra coisa, né? Vende muito pouco falar sobre dieta, sono e exercício. Exato. Esse tema, você fala assim, durma bem e tal, coma bem e tal. Ninguém vê o vídeo do cara que faz isso, não é verdade? A não ser que o cara seja muito bom de comunicação. Eu sou ruim, mas tem gente que é muito boa de falar essas coisas. Só que se eu começar a falar, não, se você tomar essa pílula aqui, vai dar certo isso aqui. Se você tomar isso daqui... Então, as pessoas querem escutar coisas que são rápidas, práticas e que, enfim, até financeiramente nem é tão caro. Tem muito esteroide anabolizante aí que é barato, entendeu? Então, assim, é muito fácil das pessoas entrarem nesse caminho. Mas a gente sabe que se a gente organiza essa tríade, né? Dieta, sono e exercício... Boa parte desses sintomas vão sumir. É que as pessoas não têm, às vezes, paciência para chegar, né? O processo é lento, né? É bem longo. Doutor, o que você diria, aí, de novo, acho que direcionado para as mulheres, o que você diria para as mulheres que estão sendo orientadas a usar testosterona ou GH, mas elas têm dúvida ou têm medo, né? Como discernir quando é indicação médica ou uma moda, assim, né? Qual é a orientação que você dá para as mulheres que estão pensando, que estão projetando, talvez, que sentem, talvez, nesse um caminho para, um cansaço, alguma coisa nesse sentido? Isso é uma pergunta muito boa, porque alguns pacientes até me perguntam isso. Beleza, quando é que eu posso dizer assim, não, agora eu preciso repor, não? Qual é o momento? Qual a idade? Momento, porque às vezes não é a idade, às vezes é o momento, né? Sim. Acho que a primeira coisa é você encontrar um profissional sério, né? E aí, qual o profissional mais indicado para acompanhar? O endócrino, que é o médico que fez uma residência de clínica médica, 2 anos de residência, mais 2 anos, 3 anos de endócrino, tá? Que é uma outra especialidade. E aí, essa pessoa, ela vai estudar só a parte hormonal. Então, ela entende quando é que a pessoa vai realmente precisar do hormônio. Então, acho que o principal é ir para um profissional sério. E aí, como é que o paciente vai descobrir se o profissional é sério ou não? Uma das coisas é ir lá no CRM e pesquisar se tem RQE, que é um código que é o nosso código de registro. Então, por exemplo, eu sou médico do esporte, eu tenho um código por ser médico do esporte, porque eu passei numa prova que me deu um título. Então, se você for ver alguns desses médicos que são prescritores de anabolizante por aí, nem RQE eles têm. Ou seja, eles não têm nenhum registro de especialidade. Eles colocam no Instagram que tem uma especialidade X lá, mas quando você vai ver... Existe, né? Não existe. Então, acho que a primeira coisa é identificar um profissional sério, né? E aí, segundo beleza, passou em consulta, passou da pós-menopausa, principalmente para mulher, e tem os sintomas de baixa libido, então aí passar em avaliação com o endócrino para ver se precisa ou não a reposição, e quando precisa tem que repor mesmo, não tem o que fazer. Assim, a gente fala da questão do esteroide anabolizante para fins recreativos e que não tem indicação. Mas quando tem indicação, tem que repor mesmo. Assim como no homem. O homem, quando tem a queda da testosterona abaixo dos valores preconizados, abaixo de 300, com sintomas, e aí esse exame é repetido algumas vezes e realmente confirma e tudo mais, e a gente acha uma causa para isso, tem que tratar e tem que resolver. Mas é o endócrino também que tem que fazer esse acompanhamento. Não, perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta, a gente já está chegando no final. E eu queria, assim, saber, se você tivesse que deixar um recado para quem está pensando em utilizar alguma substância que seja ilícita, não, tanto para corpo, para melhor estética visual, ou como para performance, onde vai competir com outras pessoas, qual seria uma mensagem que você acredita que funcionaria muito bem para todos? Perfeito. Existem caminhos mais saudáveis do que esse caminho, embora esse caminho seja mais curto. Tá? E nem sempre na nossa vida a gente vai escolher caminhos curtos para chegar no objetivo. Existem caminhos um pouco mais longos, mas que se você encontra um profissional correto, ele vai conseguir te levar nesse caminho e vai ser muito mais saudável e até prazeroso. Porque você vai sentir que realmente você chegou a um objetivo com as suas próprias pernas, sem precisar esconder a carta do baralho. Betão,
É isso, mais né? duradouro Não também. vamos esconder a carta do baralho. vamos Coisa esconder a muito- carta do Agora, baralho. Serginho, você esse final de semana, conta pra nós um pouquinho da sua prova. Quero saber se teve algum momento roda presa lá. Conta pra nós. Conta a verdade. Você teve roda presa? Putz, teve roda presa lá. Eu fiz esse final de semana uma prova que chama-se La Mission, né? Que é na Serra Fina, em Passa Quatro. Uma prova duríssima. Ai, caiu aqui. O que caiu, gordinho? Chutou o negócio. Deixa aí, põe no cantinho. Pô, você conseguiu chutar. Deixa aqui. Vou voltar, tá? Então, esse final de semana eu tive em Passa Quatro, Minas Gerais. Eu fiz o La Mission, que é uma prova de montanha duríssima, né? Que tem várias distâncias, 15, 25 Quilômetros. 35 até 110. E ali na Serra da Mantiqueira, que são subidas muito íngremes, né? E não é uma prova de corrida, porque você corre muito pouco, né? Você escala muito, sobe muito. E já tinha feito algumas outras provas e falei, vou me inscrever no 25, porque a gente que corre ainda um pouco mais no plano também, você fala 25 é tranquilo, né? E, gente, olha, eu vou te falar, eu nunca vi tanto perrengue, porque tinha quilômetro lá Eu que vi as demorava fotos, 35 negócio é minutos. feio. 35 quilômetros, 35 É. minutos? Mas Tri- você foi como engatinhando? Não, mas é 35. Você tinha trechos ali de 1 quilômetro, assim, que você tinha 500 metros de ascensão, entendeu? É uma loucura. É praticamente escalando, né? É uma loucura. Então, muita gente parando no meio com cãibra, assim, gente vomitando, assim, uma prova Mas bem dura. nós queremos saber de você. Qual é o seu momento roda presa no La Mission? No La Mission. Hã? Não tive nenhum momento, assim... Nada tão absurdo. Nada tão absurdo assim, fora o sofrimento extremo, né? E tá parecendo assim que eu não tenho as pernas durante esses dias para descer a escada, mas não teve nenhum roda presa mais forte. Você teve algum lá no Rio, que você foi pro Ironman do Rio? Olha, eu não tive... Teve algum roda presa de alguém? Não, não teve. A gente teve um problema com o atleta, mas que era sabido que já estava com uma dor, que poderia possivelmente não completar a prova, né? Mas roda presa que eu pudesse... Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu poderia talvez falar roda presa, foi a natação, né, Betão? Ixi, é um se a gente ponto, entrar nesse isso aí- tema, é um outro episódio. Mas eu não vou entrar porque, né, eu vou querer um dia o meu convidado especial aqui, eu não posso falar muito sobre isso. Bom, então é isso, né, pessoal? É isso? É isso. Vamos agradecer, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi incrível. Acho que esclareceu bastante coisa para Nossa, nós, né, muito, acho que Betão? foi bem legal, foi um assunto bem interessante da gente falar, né? Acho que tem muita coisa importante de ser dita, como foi dito, né? E acho que é importante para todo mundo ouvir e pensar, né? Se você está fazendo algum uso de algum recurso desse, né? Pensar um pouquinho no futuro, né? Longevidade. Às vezes o resultado é momentâneo, é legal, mas, pô, daqui 5, 10 E anos... não é o isso que o negócio- esporte e não é isso, preconiza, exatamente. né? Acho que a gente No não tá final aqui do para dia, isso, né? não é Não, isso que e o assim, esporte pra quem tá preconiza. usando também, tem como você parar e ficar bem também, tá? Não é pra achar também que porque tá usando agora minha vida. Não, dá pra parar, dá pra se organizar. É isso, só acha um profissional sério pra fazer esse trabalho. Né? Mas eu queria agradecer a vocês toda essa conversa que a gente teve, que eu acho que é um tema super importante pra gente falar. Seu redes Arroba- sociais. Instagram, @Dr. Diogo Figueiredo, né? Dr. Diogo Figueiredo. E é isso, assim, eu não tenho Facebook, mas é mais Instagram ali. E aí tem o YouTube também, um canal no YouTube, mas que tá começando ainda. Siga-nos nas redes sociais, né? Instagram, @ Café com Triatlon, é isso? É isso. Agora também a gente Existe dentro ainda do... isso? Tá certinho? Tá funcionando isso? A gente, arroba dentro, Café a com gente Triatlon. dentro do canal do Sistema agora, nosso programa. E obrigado, doutor. Vamos para a próxima. Valeu! Valeu. Valeu.